Olá, eu sou Wilson Leffa e meu objetivo neste vídeo é mostrar que não lemos apenas com os olhos, usando o sentido da visão. Lemos também com os outros sentidos do nosso corpo, incluindo aí a audição, o olfato, o paladar e o tato. Quando ouvimos um ruído na maçaneta da porta, sentimos um cheiro de gás ao entrar na cozinha, notamos um sabor estranho no alimento que comemos ou sentimos uma picada de inseto em nosso corpo, estamos lendo mensagens de alerta. Uma leitura que fazemos sem usar os olhos. Para o nosso vídeo de hoje, vamos convencionar o seguinte: aquele objeto que está à nossa frente e que usamos para ler, vamos chamar esse objeto de texto. O texto pode ser dividido em duas grandes categorias: texto verbal e texto não verbal. Texto verbal está baseado em palavras, frases, tanto na modalidade escrita como oral. Uma entrevista transmitida por uma emissora de rádio ou um artigo impresso em um jornal são ambos exemplos de textos verbais. O texto não verbal é aquele que não usa palavras, nem orais, pronunciadas, faladas, e nem palavras escritas, impressas em algum suporte, como o papel, a tela do celular, etc. Textos não verbais são feitos de imagens, ruídos, cheiros, etc. Para facilitar a exposição, vamos subdividir o texto não verbal em 5 subcategorias: texto visual, texto sonoro, texto olfativo, texto degustativo e texto tátil. O texto visual pode propiciar a leitura de imagens, sejam estáticas ou em movimento. É importante destacar que o termo visual é muitas vezes usado no sentido de privilegiar a imagem e não a palavra, ou seja, mais no sentido de visualizar do que de verbalizar. É neste sentido que estamos usando o termo visual aqui, algo que não é a palavra, mas algo que é uma imagem ou um objeto. Neste vídeo vamos nos ater à leitura dos ruídos, odores, sabores e sensações produzidas pelo tato, principalmente pelos dedos da mão. Vamos começar pela leitura dos ruídos. Para demonstrar essa leitura de modo bem claro, vamos imaginar uma pessoa cega, que vamos chamar de Joana, e que mora sozinha em um apartamento. Selecionei para isso uma sequência de ruídos que formam um texto sonoro não verbal. Como pano de fundo, vou usar uma tela escura, tentando simular o que acontece com a Joana. Vamos lá. Alguém bateu a porta. Alguém tocou a campainha. Ah, é Maria que está chegando, pensou Joana. Bater a porta e tocar a campainha é um código criado entre Joana e Maria para que Joana não precise ir até a porta. A chave da porta foi girada na fechadura. Maria foi recebida pela cachorrinha. Porta fechada. Porta chaveada. Maria caminhando pelo apartamento. Veio de saltinho hoje, deve ter planos para o fim da tarde. Preparando um suco. Serviu o suco. Bebeu o suco. Preparando alguma coisa na frigideira.
Alguém comendo alguma coisa, um pouco estranho, mas é Maria tomando o café da manhã. Maria varrendo a casa. Maria passando o aspirador nas cortinas. Maria lavando a roupa na máquina. Em resumo, o que vimos foi uma pequena amostra de leitura de um texto sonoro não verbal. É óbvio que, junto com este texto não verbal, poderia também ter ocorrido um texto sonoro verbal com uma provável conversa entre Joana e Maria. Vamos agora para o mundo dos odores. Estamos explorando aqui o sentido do olfato. Os odores são importantes porque, por meio deles, construímos sentido, agindo sobre os outros e tentando transformar o mundo que nos cerca. Sabemos que cada pessoa tem seu cheiro. Quando a polícia procura uma pessoa desaparecida, usa uma peça de roupa dessa pessoa. Dá para um cão cheirar e a pessoa muitas vezes é encontrada. Isso vale não só para o nosso corpo, mas também para a nossa casa, para o carro. Não é muito comum, mas eu conheci um taxista que tinha seu carro sempre perfumado, um sul-coreano no sul da Califórnia. A mensagem dele era clara: escolha o meu táxi para suas corridas. Além de casas e carros, há também cidades que são famosas pelo seu perfume. A cidade de Grasse, na França, é considerada a cidade mais cheirosa do mundo, pela colheita da lavanda, por abrigar o Museu Internacional do Perfume e pela fábrica de perfumes Fragonard. Fica óbvio o seguinte: visitem nossa cidade. Não é o caso de algumas cidades que todos nós conhecemos, interessadas em desenvolver o turismo, mas que recebem os visitantes com aquele odor desagradável de esgoto a céu aberto. De que modo esse mau cheiro será recebido pelo turista? Talvez como uma mensagem de atraso, pobreza, incompetência administrativa, talvez até como uma mensagem de falta de respeito com os visitantes. Mais alguns exemplos pontuais de leituras feitas com base no olfato, partindo de algumas manchetes que pesquisei na internet. Pelo odor da maçã com canela, sabemos qual vai ser a sobremesa. Mau cheiro facilitou localização de pistoleiro embrenhado na floresta. Cheiro de queimado no cockpit faz piloto retornar o avião. Moradores sofrem com o mau cheiro do Rio Pinheiros. Mulher desaparecida é encontrada nos Estados Unidos graças ao cheiro engarrafado. Vamos agora ao sentido do paladar, que de certo modo é uma continuação do sentido do olfato. Ou seja, o odor às vezes precede o sabor e já nos avisa com antecedência se devemos ou não comer o que está à nossa frente. Se o cheiro da comida for desagradável, já a rejeitamos. Mas há aspectos da realidade que só percebemos pelo paladar. Não há como saber pela visão e nem mesmo pelo olfato se o macarrão está adequadamente salgado, se o café está doce ou amargo, ou se a fruta está azeda. Chegamos a esses sabores básicos apenas pelo sentido do paladar. A leitura dos diferentes sabores dá-se normalmente pelo processo da degustação, que ocorre quando provamos um alimento ou uma bebida com a finalidade de fazer uma avaliação do que estamos comendo ou bebendo. Onde não houver degustação, não há leitura. Haverá apenas deglutição. O sommelier que prova e avalia o vinho, ou o especialista que seleciona o sabor adequado do queijo para harmonizar com a salada, estão ambos lendo vinhos e queijos. O cliente que consome o vinho e o queijo está apenas bebendo e comendo,
Ler implica ir além do que está imediatamente à nossa frente, seja um livro, seja um alimento. Para aquilo que não se vê, não se ouve, não se cheira, não se prova, ou seja, para aquilo que nos é invisível, silencioso, inodoro e insípido, resta um último sentido, que é o tato. É o interruptor da luz que procuramos no escuro, a chave do carro que tateamos no bolso, a temperatura da cerveja que avaliamos com os dedos na latinha, o contato delicado da pele que apalpamos ou o texto em braille que o cego percorre com os dedos. O tato, como se vê, propicia muitas oportunidades de leitura no nosso dia a dia. Usamos os dedos não só para a leitura de textos não verbais, quando avaliamos a forma, a maciez ou a temperatura de um objeto, mas também pela leitura de textos verbais, como no caso do braille. Vou resumir o que falei neste vídeo dando como exemplo o vinho, fazendo uma leitura em todos os sentidos. Podemos começar pelo texto verbal, lendo as palavras que estão no rótulo com informações sobre o fabricante, tipo de uva, a denominação de origem. Depois podemos passar para o texto não verbal, e vou aqui resumir o que disse o sommelier. Segundo ele, cor, rubi profundo. Odor, notas intensas de ameixas maduras e chocolate amargo. Sabor, taninos robustos, encorpado e de boa acidez. Podemos obter informações pelo tato, pondo a mão na garrafa para verificar se o vinho por acaso não veio gelado, como acontece às vezes em restaurantes mais simples que gelam o vinho tinto. Segundo alguns especialistas, o som do vinho sendo servido na taça pode também oferecer informações. Se o som for mais suave, o vinho é mais açucarado. Se for mais sonoro, é mais seco. Lemos, em suma, com os 5 sentidos do nosso corpo, desde que tenhamos a capacidade de ir além do que olhamos, ouvimos, cheiramos, comemos ou tocamos. É isso. Muito obrigado pela atenção.